Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Hoje News. E hoje vamos falar de transplante capilar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o transplante capilar é um dos procedimentos mais procurados pelos homens, só que as mulheres também procuram esse procedimento. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Carlos Alberto Calisto, ele que é cirurgião plástico e especialista em transplante capilar. E também é um dos mais requisitados dessa área aqui no Brasil. Dr. Calisto, seja bem-vindo ao Hoje News e muito obrigada por aceitar nosso convite. Realmente, hoje o sexo feminino tem nos procurado muito. No volume de consultas, 40% hoje são as mulheres que nos procuram, é o sexo feminino. E os homens hoje realmente procuram muito pelo transplante capilar, principalmente pela evolução do transplante capilar. O que é evolução? É a naturalidade de resultado. É de você não observar, nem mesmo o seu barbeiro, o cabeleireiro, vai observar que você foi submetido a um transplante capilar. Dr. Calisto, para quais situações o transplante capilar é indicado? O transplante capilar ele é indicado, a grande maioria das pessoas que nos procuram é pela alopécia congênita, uma alopécia hereditária, o enfraquecimento dos fios do cabelo em diferentes regiões do couro cabeludo. Claro que isso é a procura maior, mas nos procuram muito por pacientes que apresentam cicatrizes no couro cabeludo, deformidades no couro cabeludo ocasionado por trauma, por queimaduras, também nos procuram para que a gente possa fazer o reparo dessa parte que está com ausência de fios. Certo. Qual que é o estágio do transplante capilar, Dr. Calisto? O transplante capilar evoluiu muito nos últimos 10 anos. Claro que nos últimos 20 anos ele já vem sofrendo uma evolução muito grande em termos de naturalidade, com a técnica do que as pessoas popularmente chamam de fio a fio, que são as unidades foliculares. E ele avançou muito nos últimos 5 anos com o advento de uma nova técnica, que é a extração da unidade folicular sem a necessidade de uma cicatriz linear. Que você extrai essa unidade folicular, você faz uma lapidação dessa unidade folicular, você faz uma checagem dessa unidade folicular, o que nós chamamos de estação de controle de qualidade, são microscópios, 6 vezes de aumento, então são técnicos altamente treinados para que a gente tenha qualidade na unidade folicular. E também a maneira de se colocar, preservando, como eu disse para vocês, a naturalidade da linha anterior, principalmente, você não deixar nenhum estigma que a pessoa foi submetida ao transplante capilar. Certo. Dr. Calisto, tem um limite máximo de raízes para fechar uma calvície? Essa pergunta é uma pergunta que sempre nos fazem, mas é muito difícil de você responder. O mais importante é o exame daquele paciente que nos procura, de você ter um equilíbrio entre área doadora, que normalmente essa área doadora é a parte posterior do couro cabeludo, a parte lateral do couro cabeludo. Isso é uma área nobre para transplante capilar. E você também tem que observar o que? A área que está apresentando a rarefação. Essa rarefação ela pode ocorrer na parte anterior da região do couro cabeludo, pode ocorrer na parte mediana, que nós chamamos de topo, ou na parte posterior, que nós chamamos de coroa. Claro que cada paciente tem um grau de evolução de calvície, um diferente do outro. Essa é a razão por que determinado paciente é submetido a um transplante capilar, ele tem um resultado superior em termos de densidade que o paciente B que nos procura pela mesma técnica e a mesma queixa. Porém, o equilíbrio entre a área doadora e a área receptora podem ser diferentes. Certo. E tem muitas pessoas que têm vontade de fazer o transplante, mas têm medo. Esse procedimento ele é indolor? Como que funciona? Hoje nós fazemos um procedimento desse com o que nós chamamos de uma sedação consciente. O que é uma sedação consciente? Na nossa equipe nós temos um grupo de anestesiologistas que fazem uma sedação. Esse paciente nos responde o tempo todo, tá? Mas ele não está devidamente anestesiado como uma anestesia geral. Ele está sedado, consciente. Então ele não vai sentir absolutamente nada. É confortável uma cirurgia dessa. É uma cirurgia longa, uma cirurgia que
normalmente em torno de 7 horas de procedimento, mas esse paciente sai andando da sala de cirurgia, vai para o seu apartamento, já faz a sua refeição. Alguns, quando moram em Goiânia, retornam à sua casa no mesmo dia, ou as pessoas de fora dormem, pernoitam no hospital, no dia seguinte fazem a lavagem dos cabelos implantados e da área doadora e retornam às suas atividades. É um procedimento, uma recuperação muito rápida, é indolor, realmente é muito confortável. Doutor Calixto, a gente percebe também que os jovens também procuram muito, né, por esse procedimento. Qual que é a técnica ideal? O jovem hoje ele é muito antenado, o jovem é muito vaidoso, o jovem ele é muito imediatista. A técnica ideal para um paciente jovem, sem dúvida alguma, é essa técnica do FUE, que é a extração da unidade folicular, que você não deixa uma cicatriz linear. Porém, você tem que ter um equilíbrio, volta a repetir nessa palavra equilíbrio, porque o jovem, muitas vezes, ele não imagina que a calvície é progressiva. Você, quando faz um transplante capilar ou quando você inicia um tratamento clínico, você não bloqueia a queda do cabelo, você não estaciona, ela ainda continua. É uma evolução normal até os 60, 70 anos. Então, calvície é progressiva. Então, a primeira coisa que você tem que ver com o jovem é você explicar. A segunda, o jovem, quando nos procura, ele quer um resultado como se ele tivesse a linha anterior com 14 anos, aquela linha muito baixa. Essa linha muito baixa, muitas vezes, não é indicada num jovem, porque ele está mostrando que a sua calvície vai ser muito evolutiva, ela vai evoluir até a parte mediana, até a parte posterior, para uma história familiar, uma história materna, história paterna. Então, nós temos que levar isso muito em consideração para fazermos um planejamento pensando no que pode vir a ocorrer futuramente. Então, o jovem tem que entender. Se ele não entende, o melhor é você não operar, porque um resultado natural, que pode ser natural hoje, ele pode daqui a 10 anos ser artificial. Então, você tem que conversar muito bem com o jovem, muitas vezes com os pais, e às vezes você tem que administrar a ansiedade, que você tem que esperar o quê? Que haja uma certa estabilidade dessa calvície. Muitas vezes você inicia um tratamento clínico e você vai iniciar um tratamento de transplante capilar, muitas vezes daqui 5, 6 anos. Normalmente um paciente na faixa de 20 anos, dependendo do grau de calvície, você pode até indicar um transplante capilar, mas ideal é acima de 25 anos para que você faça um transplante capilar. Mas lembrando, tem que ter uma estabilidade da calvície e você analisar qual vai ser a progressão futura dessa calvície. Agora, a técnica ideal é essa técnica FUE. Existe outra forma de transplante capilar sem ser do couro cabeludo? Boa pergunta. É uma coisa que está muito em evidência, temos realizado muito, mas ela é reservada quando se esgota a parte do couro cabeludo. A primeira opção é couro cabeludo, a segunda opção é região da barba. É uma área fantástica para o transplante capilar. Hoje, o conceito atual, um paciente jovem que está apresentando uma calvície na sua parte anterior e na parte posterior, é de você fazer primeiramente a parte anterior utilizando raízes do couro cabeludo e na parte da coroa, você já faz o implante utilizando fios da barba para que você preserve unidades foliculares do couro cabeludo para a evolução futura dessa calvície. Por quê? A região da barba, o fio é um pouco mais espesso. Então, esse fio mais espesso, se eu utilizo ele na parte anterior, ele pode ficar um pouco artificial, porque ele vai ficar um pouco mais grosso do que o normal do fio do couro cabeludo. Uma dúvida que muitas pessoas têm tem como transplantar um fio de uma pessoa para outra? Em casos de gêmeo univitelino, há essa possibilidade. Porém,
Normalmente não há essa possibilidade, porque você deveria usar alguns medicamentos para, um caso de um transplante de uma pessoa para outra, que num caso de transplante capilar não seria o ideal por se tratar de um procedimento, digamos, entre aspas, estético. Embora o transplante capilar é um procedimento estético, mas que eleva muito o estado emocional do paciente, ele eleva a autoestima. Tá? Uma pessoa, quando ele vai perdendo o seu cabelo, parece que muda um pouco o seu visual, a sua identidade. Eu falo isso de experiência pessoal. Eu já fiz 2 implantes, eu tinha uma calvície na face anterior, na face média, tá? Eu fiz 2 implantes e realmente eu pude vivenciar a transformação que é o bem-estar, a autoestima que se eleva com um transplante capilar, principalmente um transplante bem executado. O que nós temos observado hoje é que com essa técnica do FUE, as pessoas estão começando a achar, principalmente o paciente, nós temos que alertar a população, que o procedimento do transplante capilar não é tão simples como parece. E nós temos observado horrores, porque são pessoas que estão realizando um procedimento sem formação, que não são cirurgiões plásticos, não são dermatologistas, não receberam formação adequada, e estão estragando, estão depletando toda a área doadora. E com isso não tem como você depois recuperar ou restaurar a face calva desse paciente. Então a pessoa tem que procurar muito bem um bom profissional, um profissional que esteja qualificado a realizar esse procedimento. Procure conversar com as pessoas que já operaram com esse profissional, ver a experiência dele, se é ele que realiza o procedimento, se ele não está delegando para técnicos. Hoje as pessoas estão achando tão simples que estão delegando para enfermeiros, para técnicos de enfermagem, instrumentadoras, fazerem um procedimento desse. Não é bem assim. Isso é um procedimento médico. Tem que ser realizado por um médico. Isso é um ato médico. Tem um especialista na área também, né? Com certeza. Doutor Calixto, muito obrigada pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, coloco à disposição de vocês, tá? Para que a gente possa cada vez mais esclarecer a população a respeito disso. Obrigada. E hoje News vai ficando por aqui e eu convido você a participar das próximas edições. Aguardo você. Até lá!